Queridos amigos, por que na atualidade está ocorrendo uma explosão de transtornos emocionais? Nós temos que nos questionar. Estamos na era da indústria do lazer. Deveríamos ter a geração mais alegre de todos os tempos, que acordasse cantarolando, brincando, sorrindo, mas estamos diante da geração mais triste que já pisou nesta terra. Estamos, como eu tenho dito, em mais de 70 países em que eu sou publicado, na era dos mendigos emocionais, pessoas que precisam de muitos estímulos para sentirem migalhas de prazer. E você? É uma pessoa rica emocionalmente? Você consegue fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos? Ou atualmente assaltada por preocupações, tua emoção asfixiada com um prazer flutuante? No momento você está tranquilo, logo em seguida extremamente tenso. No momento você está alegre e logo em seguida você flutua com humor depressivo. Quem pensa demais se acidenta demais. Você não teria coragem de deixar o seu carro ligado 24 horas por dia? Você o estaciona na sua garagem e ainda deixa o motor ligado. Isso seria uma irresponsabilidade em relação ao aquecimento global? Uma economia de alto carbono? Debelando os recursos desse planeta Terra? Mas é incrível, nós deixamos a nossa mente ligada 24 horas por dia. Claro, mesmo quando nós dormimos, também sonhamos, e os sonhos são importantes, porque ali nós recapitulamos, libertamos o imaginário, desenhamos personagens, ambientes e circunstâncias, mas a velocidade dos sonhos, o nível de ansiedade ao dormir é muito grande. Seja porque as pessoas pensam muito durante o estado de vigília, ou porque elas têm sonhos agitados durante o seu sono, elas acordam cansadas. O sono não é mais reparador. O sono está deixando de ser motor da vida, porque uma mente que não se desliga é uma mente que consome irresponsavelmente energia de um outro planeta, planeta emoção. Quem pensa excessivamente, sem controle, gasta energia emocional e intelectual de forma inútil. Provavelmente, mais de 50% ou 60% da energia que nós gastamos não imprime prazer, não imprime alegria, não imprime criatividade, não nos faz reinventar. É um gasto inútil, um gasto atroz, que esgota a emoção e esgota o cérebro. 80% a 90% estão apresentando sintomas que refletem que o seu cérebro não suporta mais o nível de ansiedade. Dores de cabeça e dores musculares, como taquicardia, nó na garganta, queda de cabelo, refletem gritos de alertas de bilhões de células suplicando: não dá mais, você tem de mudar seu estilo de vida. Mas quem ouve a voz do cérebro, quem ouve os gritos surdos e silenciosos do nosso corpo, somos lentos para nos ouvir. Não suportamos uma torneira pingando, não suportamos um ruído diferente no nosso veículo, mas suportamos os estertores dramáticos do nosso corpo, porque nós não prestamos atenção nos avisos, nos sinais de que estamos num processo de falência física e emocional. A ansiedade, ela tem várias formas e atinge uma quantidade muito maior de pessoas, embora as estatísticas dizem que atinjam 7, 8, 10%. Na verdade, se você considerar os sintomas da síndrome do pensamento acelerado, sofrer por antecipação, ruminar mágoas,
baixo limiar para suportar frustrações, inquietação, dificuldade de conviver com pessoas lentas, déficit de concentração, déficit de memória, você vai perceber que talvez 70%, 80% das pessoas apresentam esses sintomas. São sintomas da ansiedade. E toda vez que nós temos sintomas físicos ou psicossomáticos, como dores de cabeça, nó na garganta, dores no corpo, diarreia quando está tenso, são gritos de alertas de bilhões de células suplicando para que nós possamos mudar o nosso estilo de vida. Mas, infelizmente, as pessoas não ouvem a voz do seu corpo e continuam no seu frenesi, no seu ritmo alucinante, preocupados, nunca se conectando consigo e tendo um caso de amor com a sua própria história. As pessoas vivem uma vida tensa, uma pauta hiper preocupante, e desenvolvendo sintomas clássicos da ansiedade. Nós vivemos na era da ansiedade, não apenas na era da síndrome do pensamento acelerado, mas também na era da síndrome de burnout. A síndrome de burnout são as pressões do trabalho, tantas atividades, tantas metas que às vezes não são cumpridas e as pessoas acabam vivendo um estado de tensão contínuo onde eles se sentem frequentemente insuficientes e não autossuficientes. E além disso, a autocobrança é um sintoma atroz da ansiedade nos tempos atuais. E é muito importante que uma pessoa que tem ansiedade generalizada, não apenas síndrome de burnout ou a SPA, a síndrome do pensamento acelerado, mas também a ansiedade generalizada, ou seja, ela tem uma agenda onde sempre foi ansiosa, sempre foi preocupada, sempre tensa, sempre querendo que os outros correspondam às suas expectativas e também ela correspondendo às expectativas dos outros. É muito importante que ela relaxe. Lembrando que a ansiedade excessiva se manifesta de formas diferentes para pessoas diferentes. Tem gente que tem muita ansiedade e isso se canaliza para uma crise de pânico. Tem pessoas que têm muita ansiedade e vão ter fobia simples, fobia social. Outras vão ter alguma somatização, o corpo acaba sofrendo porque tem um estresse emocional de ansiedade alta, exagerado. Enfim, tem várias maneiras pelas quais a ansiedade excessiva se manifesta nas pessoas, se manifesta também de maneira explícita, né, com uma ansiedade mesmo, a pessoa ansiosa, nervosa, aflita o tempo todo. Então, o que se pode fazer, né, para que a pessoa não fique dependente de medicamento para ansiedade? Primeiro, é importante aceitar que pode existir alguma coisa na sua vida que produz ansiedade excessiva, alguns conflitos que aumentam sua ansiedade. Aceitar não é concordar. Aceitar é admitir a realidade. A pessoa pode ter uma ansiedade excessiva e ela ter alguns conflitos, ela fica fugindo desses conflitos e não enfrenta para poder tentar resolver com orientação, às vezes profissional, mas com a ajuda de Deus, com certeza, mas com a sua escolha, a sua determinação de fazer alguma coisa, né, para entender por que aquele conflito se criou, da onde que ele vem, é uma coisa da sua vida passada que você trouxe para a vida adulta, que se junta muitas vezes com conflitos na vida adulta. Então temos que parar para pensar, parar para analisar, orar sobre esses assuntos, para nossa mente clarear. E aí você começar a ver que talvez realmente tem algumas coisas que você pode fazer na sua forma de pensar, na sua forma de sentir, nas suas maneiras de lidar com as pessoas, na sua expectativa de receber atenção, afeto dos outros. Talvez tenha que ter algum ajuste nesses comportamentos, nessas atitudes, para que então a sua ansiedade possa gradativamente ir diminuindo. Então, é importante lembrar que a ansiedade excessiva, ela pode ser uma luz vermelha, né, indicando que pode existir alguma situação em sua maneira de funcionar como pessoa que necessita mudança, ajuste, reparação. Também pode ser que você seja uma pessoa com perfil ansioso, né, desde sempre, vamos dizer assim, que você tem na sua estrutura de personalidade uma tendência de ter ansiedade. A gente chama isso de ansiedade traço, que é diferente de ansiedade estado. Ansiedade estado é quando uma pessoa está vivendo uma situação
meio tensa, então a ansiedade dela aumenta durante algum tempo e depois que passa aquele evento estressor, a ansiedade volta ao seu nível normal. Isso é ansiedade estado. Mas pessoas que têm ansiedade traço, elas têm uma ansiedade alta quase que o tempo todo, né? Talvez desde criança. No segundo lugar, é importante olhar para fora de si mesmo em vez de se concentrar na sensação de ansiedade que você pode experimentar. Procure pensar que você não é a ansiedade, mas ela é algo na sua mente. Você consegue pensar nessa ansiedade, você consegue usar o lado saudável da sua mente para aprender a lidar com ela. Então, não fique apavorado, apavorada, né? Ai meu Deus, estou com ansiedade tão alta, o que eu faço com essa ansiedade? Não consigo me acalmar. Respira fundo e pensa, não, peraí, eu tenho uma ansiedade que está exagerada aqui. Deixa eu pensar de onde vem isso, né? Então você não é a ansiedade. A ansiedade é algo que está te perturbando, a ansiedade excessiva, mas você consegue pensar, você consegue trabalhar, você consegue estudar. Então a sua mente tem um lado saudável que está funcionando, embora tenha o outro lado que está ali ansioso. Também pense que todas as pessoas possuem ansiedade. Portanto, o alvo não é eliminar a ansiedade, mas ver como ela pode diminuir caso esteja exagerada. Se existe, por exemplo, uma tensão em algum relacionamento, como eu disse antes, o que você pode fazer para resolver isso? O que depende de você? A ansiedade exagerada, ela pode ser explícita, como eu disse, ou seja, surgir como uma inquietude, uma sensação de vazio, um aperto no peito, ou pode surgir através de outro transtorno, como fobia, que é o medo exagerado, o transtorno obsessivo compulsivo, que são pensamentos obsessivos, né, que levam a atos compulsivos, os quais atrapalham o bom funcionamento da pessoa. A ansiedade excessiva também, eu já disse, pode aparecer através de crise de pânico. Crise de pânico é um transbordamento da ansiedade e de outras maneiras. Outra coisa que ajuda para você trabalhar na sua vida e evitar ficar dependente de medicamentos para a ansiedade, em vez de ficar parado e assustado com a ansiedade ou angústia exagerada, tome uma atitude, que pode ser diminuir o ritmo do trabalho, não se desesperar, realizar suas tarefas mais devagar, naquele dia que você está mais ansioso, mais ansiosa. Claro, dentro do possível, né? Sem se cobrar para ter que ter o mesmo desempenho que tinha antes do sofrimento ansioso. A respiração também pode ajudar. Pessoas muito ansiosas, muitas vezes elas podem respirar mal. Por isso, ao longo do dia, algumas vezes, respire profunda e lentamente, umas 5 ou 6 vezes em seguida, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca bem devagarzinho. Essa oxigenação, assim, especial, ajuda o cérebro a funcionar melhor. Verifique também como é que está a sua dieta. Bebidas com cafeína, por exemplo, podem piorar a ansiedade. Portanto, elimine essas substâncias ou reduza ao máximo o seu consumo, né? Se for cafeína, é melhor eliminar. Também contribui para o alívio da ansiedade excessiva a prática de atividades físicas, especialmente ao ar livre, como caminhadas, né, de preferência junto à natureza, porque ali na natureza você vai ter o ar puro, você vai ter o sol, você vai ter uma paisagem calmante, né, que a natureza é calmante, né? Examine seus pensamentos. Pense no que você tem pensado mais frequentemente. Uma pessoa com ansiedade excessiva geralmente exagera as coisas e tende a se concentrar em problemas que não aconteceram e que provavelmente poderão nunca acontecer. Então, não antecipe fatos trágicos que possivelmente não acontecerão. Verifique se seus pensamentos mais frequentes e que aumentam a ansiedade têm uma base real. São razoáveis? São baseados numa verdade ou numa suposição? Você tem provas concretas de que esses pensamentos que vêm na tua cabeça e que geram ansiedade, eles são verdadeiros? Ou são produzidos apenas por uma mente ansiosa que imagina coisas? Você pode ficar imaginando um monte de coisa negativa, trágica, catastrófica,
e que não tem uma base na realidade, ou poderão não acontecer. Então analise, porque os pensamentos catastróficos, os pensamentos pessimistas, de tragédia, se você cultivar isso aumenta a ansiedade. Então você pode escolher que tipo de pensamento você vai permitir que fique mais tempo na sua mente. A gente chama isso de psicoeducação, nós chamamos isso de educação dos pensamentos. Procure desenvolver a sua vida espiritual, aí na sua fé. Estudos científicos mostram que a oração, a meditação, ajudar os outros gratuitamente, de forma voluntária, auxiliam a pessoa para ela se tornar mais serena. Atitudes assim, então, como eu falei, praticadas com perseverança, tem que insistir, com paciência, com humildade e determinação, irão ajudar a diminuir a ansiedade, e talvez a pessoa que pratica isso não necessitará do uso de medicação sintética, ou se necessitar, na medicação sintética eu estou focando aqui na questão dos ansiolíticos, dos calmantes, ou se necessitar, poderá usar menos tempo e possivelmente sem precisar de doses altas, na medida que você praticar e pedir ajuda a Deus para ir vencendo essa ansiedade excessiva.